Hoje, um ato público realizado em várias cidades lembrou os 20 anos da chacina da Candelária que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Ficou conhecida como esse crime e 8 crianças acabaram morrendo. E esse crime ficou conhecido como chacina da Candelária e aconteceu numa igreja no centro do Rio. 10 horas da manhã, centro da capital do país. Um menino aparentando 12, 13 anos, dormindo no chão, sujo e sozinho. A imagem que deveria chocar não assusta mais, porque em várias outras cidades brasileiras a cena se repete. Mas nem todos agem com indiferença. O Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes fez hoje um ato público na Catedral de Brasília. Várias organizações que trabalham com menores foram convidadas. As cruzes no chão tiveram como objetivo chamar a atenção para as vítimas da situação de abandono. Tem uma população que tá às mínguas, que não tem moradia, que não tem convivência familiar e comunitária. E então, assim, ainda não é de fato garantido. Ainda falta muito para a gente conseguir implementar realmente o estatuto. O ato também lembrou os 20 anos da chacina da Candelária no Rio de Janeiro, quando 8 crianças foram assassinadas. Os movimentos sociais também cobram a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vem para fortalecer o direito e a garantia dos direitos da criança e adolescente, mas quando na verdade a gente tem a violação deles. Muitas crianças participaram do ato, que faz parte da campanha nacional Criança Não É de Rua. A Fabiana, de apenas 11 anos, colocou no papel uma cobrança e fez o alerta. Bom, tem muita gente violentando crianças e adolescentes sexualmente e isso não é bom porque crianças e adolescentes têm direito de liberdade e tem que ser cuidados porque eles são o futuro da nossa geração. A chacina da Candelária foi um dos muitos casos de violência contra crianças de rua que infelizmente ainda acontecem no país. E para comentar a situação desses jovens, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Renata Vilas Boas, especialista em Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Bom, a gente viu 20 anos depois uma chacina dessa. Lógico que as chacinas não acontecem com frequência, mas casos de violência ainda são diários, né? Infelizmente, sim. E a gente viu um exemplo de uma violência que foi fora de casa. E o problema é que a violência também está dentro de casa. Então, a gente tem que trabalhar em 2 pontos distintos. Afastar a criança da violência intrafamiliar, ao mesmo tempo que promover ações para que essa violência também não aconteça quando ela estiver na rua. Mas na rua ela está mais vulnerável, né? Ou é difícil afirmar? A gente parte do pressuposto que na rua é sempre um lugar onde ela vai estar mais despreparada, desprotegida. Mas o que acaba acontecendo? Nós temos aí índices dizendo que violência sexual, por exemplo, acontece dentro de casa. E quem normalmente acaba praticando esse delito acabam sendo pai ou padrasto, pessoas extremamente próximas da criança e do adolescente que deveria estar cuidando delas e não violentando-as. Por que tem tanta criança na rua? A gente que mora aqui em grandes cidades, né, Brasília, São Paulo, Rio, a gente encontra tanta criança na rua. Essa pergunta, ela vai de encontro do porquê que ela não está dentro de casa, por que ela não está na sua família. Ou porque a família não tem um aporte da própria sociedade e do Estado para poder manter essa criança, esse adolescente lá dentro, ou porque essa família é aquela que está violentando a criança. Então ela se sente tão violentada dentro de casa que faz a opção de ir para a rua, que na realidade não é opção nenhuma, né? Mas no desespero dela, ela fala assim, não, é melhor eu ficar fora do que dentro. Existe punição para o pai que abandona a criança? Existe. Nós temos aí o abandono material, o abandono intelectual, o abandono de crianças de forma geral. E aí poderia chegar até a perda do poder familiar na área civil, ou seja, o Estado intervém a tal ponto de que tira essa criança da sua família, fazendo essa ruptura de forma definitiva. Mas não é esse o objetivo. A ideia é que essa criança seja criada realmente pela sua família, que essa família tenha condição de criar essa criança. E eu não estou falando de condição socioeconômica, eu estou falando de afeto, amor, carinho, estar ali dentro de casa acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E muitas vezes esse pai e essa mãe estão fora trabalhando e essa criança fica sozinha em casa. Mudou muita coisa com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, com certeza, porque assim,
o Estatuto é da década de 90, com a Constituição de 1988, então 2 anos antes, nós mudamos de 2 sistemas distintos. Nós tínhamos, então, anteriormente, a ideia de trabalhar a criança como sendo posse, me pertence, e aí não tinha nenhum direito específico para essa criança. O que se tinha era o Código de Menores anteriormente, mas eram para as crianças que estavam fora do padrão, fora do tradicional. Ao passo que, com o advento da Constituição de 88, e aí eu trago a doutrina da proteção integral, nós criamos todo um sistema protetivo para essa criança. Só que o nosso legislador não leu o que está escrito, ele não sabe que no ECA prevê, entre outras coisas, que a criação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes tem que ter prioridade sobre os demais atos. Então, assim, na hora que ele vai imaginar o que vai fazer lá no seu município, na sua cidade, ele tem que primeiro pensar no que é melhor, o que está precisando aquelas crianças daquela localidade. E isso ninguém levou em conta ainda de forma efetiva, prática. A criação dos conselhos tutelares, de forma efetiva, elas estarem atuando hoje de um diferencial como era antes, como se tinha a ideia da atuação deles, apesar da sociedade ainda não ter percebido a importância dos conselhos tutelares. São de extrema importância, né? São, porque ele passa a ser os olhos que vai estar vendo o que está acontecendo e próximo daquela família. Então, a ideia do conselho tutelar é, verificando essa criança numa situação de risco, conversar com esse pai, conversar com essa mãe no primeiro momento, para ver se tem como já reverter aquele problema ali já no início. Então, ele está próximo. Conciliação logo de imediato. Ele já está próximo da família, não precisa chegar às vias de ir para um judiciário e discutir ali uma perda no poder familiar. Às vezes, uma conversa se resolve muito, porque nossa cultura ainda é muito machista, é muito de posse, o filho é meu, eu faço com ele o que eu bem quiser. Esquece que a criança e o adolescente são pessoas de direito e, como tal, têm os mesmos direitos que todos os adultos. Quem responde por uma criança que está na rua, que vive nas ruas? Quem responde por uma criança continua sendo seus pais. Mas o Estado tem algum papel nesse quesito? Sim, nesse aspecto, sim. Quando a criança está na rua, é necessário que ela seja retirada da rua e feita uma análise do porquê ela está, levando ela para um local. E aí a gente vai falar de um acolhimento que deve ser feito com essa criança e esse adolescente, fazendo uma triagem e verificando como fazer para que essa criança retome a sua família, existindo essa família, obviamente. Se ela não existir, aí vai buscar fazer o enquadramento dessa criança no sistema para ser adotada por alguém. Então, a criança tem o direito de ter uma família, seja ela a biológica, sua originária, ou uma que ela vai ganhar mediante a adoção. Ela tem o direito de ser amada. Todos nós, né, doutora? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Seja sempre bem-vindo, doutora Renata. Obrigada a todos. Boa tarde.